As luzes do hospital piscavam de forma errática, e o cheiro de éter parecia mais forte naquela noite. Eu estava sentada no quarto de descanso das enfermeiras, o coração acelerado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer no setor de UTI. Foi uma sensação gelada que correu pela espinha e paralisou meu corpo, uma presença que não deveria estar ali, mas que pude sentir claramente atrás de mim. Eu não estava sozinha, e pior, não sabia quem ou o que estava ali comigo. Preciso começar do começo para que você entenda como cheguei a esse ponto. Meu nome é Francineide Souza, sou técnica de enfermagem em Belém do Pará. Trabalho no turno da noite há anos, no Hospital Municipal, e posso te afirmar que já vi muita coisa nessa vida. Não tenho medo fácil, entende? A morte é uma velha conhecida minha, lidamos com ela na UTI todas as noites, com suas visitas inesperadas e sua presença constante. Meu dia começa tarde, geralmente acordo por volta das 4 da tarde. Minha rotina é bem comum, apesar do horário incomum. Moro sozinha desde que meus filhos foram estudar fora e, para ser sincera, até gosto do silêncio da casa. Após me levantar, tomo um café forte, necessário para o que me espera durante a noite, e passo algum tempo cuidando das plantas no quintal. Gosto do verde, me acalma. A presença das árvores e o som dos passarinhos, sim, ainda se ouve passarinhos mesmo em Belém, são uma pausa bem-vinda antes do caos hospitalar. Minha caminhada até o hospital é uma travessia pelo centro histórico da cidade, entre prédios antigos e histórias de tempos passados. Essas ruas já viram de tudo. Quando entro na UTI, deixo toda essa tranquilidade do lado de fora. A rotina ali é intensa. Nós, técnicos enfermeiros, somos responsáveis por manter a vida em equilíbrio precário, monitorando todos aqueles aparelhos que cercam os leitos. É uma dança frenética entre bip-bips e números do monitor, entre vida e morte. Por isso, sempre acreditei que nada poderia me assustar mais do que já vi ali. Porém, essa certeza começou a vacilar há algumas semanas. Perdi a conta de quantas vezes senti algo estranho nas últimas noites. A princípio, atribuía à exaustão. Muitas vezes, quando o relógio da parede se aproximava das 3 da manhã, a famosa hora morta, eu sentia um calafrio inexplicável. Era como se alguém estivesse observando, mas quando olhava em volta, só via meus colegas de plantão concentrados em seus afazeres. Numa dessas noites, porém, uma coisa quebrou minha indiferença rotineira. Eu estava checando a medicação no leito 5, o som contínuo dos monitores ao fundo, quando do nada, um dos aparelhos começou a dar alarme. Fui até ele, mas tudo parecia normal. Reconfigurei e voltei ao meu trabalho. Mas logo depois, o alarme disparou novamente. Só que dessa vez, ao olhar para o paciente, vi algo que me deixou de cabelo em pé. A máscara de oxigênio estava completamente fora do rosto dele, coisa que eu jamais deixaria acontecer. Não podia culpar ninguém mais. Estava sozinha ali naquele corredor. Tentei não pensar muito sobre isso, mas a sensação persistia. Horas depois, enquanto fazia a ronda, uma enfermeira mencionou algo estranho que aconteceu com ela. Disse ter ouvido sussurros num dos quartos vazios, mas não encontrou nada quando foi olhar. Rimos, naquela tentativa de aliviar o clima, mas no fundo todos nós sabíamos que havia algo mais. Somos um grupo cético, mas sabemos que Belém tem seus mistérios. Estávamos todos começando a sentir que o hospital guardava segredos além dos nossos. A noite seguinte foi ainda mais esquisita. As luzes, que antes piscavam ocasionalmente, começaram a piscar de forma frenética, e os corredores, normalmente barulhentos com as máquinas e movimentos, pareciam ter mergulhado em um silêncio pesado, aquele silêncio que antecede a tempestade. Alguma coisa pairava no ar, petróleo e ozônio, um cheiro que não pertencia ali. Foi quando encontrei uma marca de mão no vidro da porta de um leito, uma marca não mais alta que a altura de uma criança. Mas não havia nenhuma criança naquela ala. Assim, eu segui com minha rotina naquela noite, tentando ignorar aquela sensação crescente de que alguma coisa estava errada, muito errada. Ali, cercada por monitores e o cheiro constante de desinfetante, comecei a perceber que, por mais que tentasse lutar contra, algo estava prestes a mudar para sempre no meu cotidiano.
A marca de mão no vidro me perturbou mais do que eu gostaria de admitir. É claro que tentei racionalizar. Talvez fosse brincadeira de alguém. Embora eu soubesse que não era praxe para o pessoal da limpeza deixar algo daquele jeito. O que me fazia sentir mais desconfortável era o fato de que a marca desapareceu quase que instantaneamente, como se estivesse viva, sumindo diante dos meus olhos, sem deixar vestígios. Decidi esquecer o ocorrido, mas aquele foi apenas o começo das coisas estranhas. Na noite seguinte, o primeiro evento aconteceu logo depois das 2 da manhã. Eu estava revisando os registros de um paciente quando ouvi uma música suave ao longe. Era difícil identificar a melodia, mas parecia uma canção de ninar, a última coisa que você esperaria ouvir na UTI. Levantei, saí da sala e fui em direção ao som, imaginando que talvez algum rádio tivesse sido deixado ligado em algum canto. Mas assim que me aproximei de um dos quartos vazios, a música cessou abruptamente. Na penumbra, vi que o quarto estava vazio. Só um leve cheiro de lavanda persistia no ar, um perfume que não era usado no hospital. Achei que podia ser algum tipo de interferência, ou até mesmo minha mente me pregando peças. Voltei ao trabalho tentando me convencer de que era apenas cansaço acumulado. No segundo evento, dias depois, as sombras começaram a se mover. Eu estava repondo suprimentos na sala de materiais, quando, pelo canto do olho, percebi um movimento. Parecia um vulto escuro passando rapidamente pela porta entreaberta. Virei instantaneamente, mas não havia mais nada. A luz piscou 2 vezes, e o ar frio soprou na minha nuca, levantando os pelinhos dos meus braços. Decidi então trancar a porta da sala e verificar o corredor. Encontrá-lo vazio não me trouxe alívio algum. Tentei racionalizar dizendo a mim mesma que era apenas a mudança nas sombras causada pelas luzes piscantes, mas meu coração não se tranquilizou. Terceiro evento, 1 semana depois. Eu estava na sala de medicação, preparando uma dosagem de morfina, quando ouvi passos leves atrás de mim, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo chão frio de azulejo. Meu primeiro pensamento foi que era um dos nossos enfermeiros, mas ao virar, não havia ninguém. O silêncio no corredor era quase ensurdecedor, e o ar estava tão denso que parecia difícil de respirar. Enchi o peito tentando ignorar o pânico crescente, atribuindo os sons ao vento talvez, mesmo que a lógica não fizesse sentido. O quarto evento foi o mais perturbador até então. Estava quase na hora da troca de turno, e eu guardava alguns papéis na recepção quando senti o calor se esvair. O ambiente ao meu redor ficou gelado, como se um vento glacial tivesse invadido o espaço. Vi minha própria respiração se condensar no ar, algo impossível em um lugar constantemente aquecido como aquele. Desesperada por uma explicação, olhei ao redor em busca de algum ar-condicionado ligado por engano, mas todos estavam funcionais e sem problemas. Tentei me aquecer esfregando os braços e continuei torcendo para que alguém aparecesse com uma explicação lógica para o que estava acontecendo. Já no quinto evento, as coisas ficaram ainda mais claras de que algo muito errado estava acontecendo. Passei a ouvir vozes, mas não eram falas. Eram murmúrios indistintos que preenchiam a sala de medicação. As vozes pareciam vir de todos os lados, como se estivessem dentro das paredes, gemendo e sussurrando palavras em idiomas que eu não conseguia identificar. Fiquei parada, segurando minha respiração. Um frio subiu pela espinha, e tudo que eu desejava era que aquilo fosse uma ilusão auditiva, um eco qualquer. Voltei para o corredor, onde as vozes se silenciaram assim que deixei a sala. O sexto evento veio de maneira insidiosa. Eu estava na copa, tentando tomar um café quente para afastar o sono e os pensamentos sombrios. Enquanto pegava a xícara, notei que o reflexo no vidro da porta do micro-ondas estava distorcido. Em vez do meu rosto cansado, um vulto de aspecto humano, mas sem feições precisas, me observava em silêncio. Naquele momento, meu corpo congelou. O pânico tomou conta. Tentei piscando os olhos, esperando que desaparecesse apenas por desejar que não estivesse lá. E de fato, ele sumiu, mas a sensação de algo vendo ficou pairando. O sétimo evento foi a última gota.
a prova irrefutável de que estávamos lidando com algo além do nosso controle. Era um plantão tranquilo, mais tranquilo do que o normal, e eu estava agradecida pela calmaria. Enquanto reorganizava alguns papéis, ouvi distintamente alguém soprando um assobio longo e melancólico. O som veio de um dos quartos ocupados, e quando cheguei à porta, observei algo que me fez recuar instintivamente. No leito, o paciente, normalmente inconsciente, estava sentado, seu olhar fixo na parede oposta, sem piscar. O assobio, eu percebia agora, ecoava dos lábios entreabertos dele, mas ele permanecia completamente imóvel, como uma marionete sem cordas. Nesse ponto, a lógica e a razão que sempre vinham para me resgatar estavam ausentes, abandonando-me às minhas próprias convicções. Havia algo de verdadeiramente mal-assombrado e perturbador acontecendo no nosso hospital. Por mais que tentasse encontrar explicações plausíveis, um rádio ligado, sombras, ar-condicionado, ecos, truques da vista, tudo apontava para a mesma direção. Havia uma força invisível nos observando, nos testando, e a cada noite ela se tornava mais ousada e mais incisiva. Estávamos definitivamente prestes a descobrir a verdadeira face dessa presença que brincava com os limites de nossa sanidade. A noite parecia interminável. Embora eu tentasse manter a calma, cada novo turno era uma contagem regressiva para o próximo evento inexplicável. Foi então que o 8º evento aconteceu. Eu estava verificando as pranchetas de medicação quando uma rajada de vento cortante passou pelo corredor, deslocando os papéis no balcão. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o cheiro intenso de terra molhada, como se tivessem acabado de revirar o solo em nossa volta. Era um cheiro úmido e grosseiro, diferente de qualquer aroma que deveria percorrer os corredores de um hospital. Minha mente buscava desesperadamente uma explicação, mas não havia lógica que desvendasse aquilo. A janela estava trancada, e não havia como o cheiro entrar daquela forma. O 9º evento deixou marcas não apenas na minha mente, mas no próprio ambiente. Eu estava retornando de uma pausa rápida, caminhando pelo corredor vazio quando percebi no chão a presença de pequenas pegadas, como se pés molhados tivessem caminhado por ali. As marcas estavam frescas, ainda brilhando sob a luz fluorescente, e formavam um caminho que se perdia em direção a um dos quartos. Segui os passos com hesitação, o som dos meus próprios sapatos ecoando nas paredes. Quando cheguei ao fim, só haviam paredes vazias. As pegadas terminavam abruptamente, sem nenhuma indicação de para onde ou de quem poderiam ser. O 10º e último evento, antes que eu finalmente entendesse que algo grande estava prestes a acontecer, foi quase imperceptível, mas profundamente inquietante. Eu estava na sala de descanso, tentando relaxar entre um chamado e outro. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos por um momento. Foi quando um sussurro próximo ao meu ouvido, como se alguém estivesse ali, inversamente proporcional à presença física de qualquer pessoa, formou palavras que eu não conseguia entender, mas que me arrepiaram até a última vértebra. Abri os olhos em choque, mas não havia ninguém ali. O silêncio era absoluto e perturbador. E naquele instante, percebi que estava sendo observada mais de perto do que jamais poderia ter imaginado. A tensão no ar era palpável naquela noite. As luzes dos corredores piscavam de maneira quase sincronizada, e toda vez que isso acontecia, um arrepio percorria meu corpo. Eu sabia que não estava sozinha. Algo estava vindo. Algo que precisava de um confronto definitivo. As máquinas na UTI emitiram um som agudo e cortante. Um alarme que não deveria ter disparado. Corri em direção ao quarto do paciente que estava, até então, estável. Cheguei lá e encontrei o inesperado. A figura na cama não era mais o paciente. Era uma sombra distorcida, espreitando de cima do colchão. Seus olhos eram 2 orbes escuros, impossíveis de conter olhar. O ar se tornou glaciar, congelando a respiração em pequenos vapores. O som dos monitores agora era um ruído distante. Tudo em mim gritava para correr,
mas minhas pernas estavam enraizadas ao chão. A sombra começou a se mover, deslizando pelo chão como uma névoa densa. Ela vinha em minha direção, e o medo me paralisou. Pude sentir a presença como um peso esmagador sobre meus ombros, e cada fio de cabelo do meu corpo se levantou em resposta. Foi então que percebi, algo me guiou até ali para entender o que estava acontecendo. A sombra se ergueu, tomando a forma de uma figura esguia, quase humana, mas seus contornos eram imperfeitos, como se não conseguisse se manter fixo neste mundo. Eu podia sentir sua dor, uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Tentei falar, perguntar o que queria, mas minha voz falhou. Tudo o que consegui foi um murmúrio, que a sombra pareceu entender. Ela pairou ali, imóvel, e por um momento, tudo ao meu redor desacelerou. O tempo, o som, até meu próprio coração batendo. Foi então que a figura se desfez em pó, caindo pesadamente no chão como cinzas. O ar, antes frio e opressivo, começou a aquecer, e tudo voltou ao seu lugar natural. Eu estava ofegante, mas incrivelmente, também estava em paz. O peso nas minhas costas havia sumido, mas a marca que deixara em mim era eterna. As luzes pararam de piscar, e a UTI parecia respingar um novo tipo de silêncio, um alívio que eu não sentia há muito tempo. Tudo que eu sabia era que aquilo que se fora não era maligno, mas algo que precisava ser visto, reconhecido. Nos dias e semanas que se seguiram, o hospital voltou ao seu estado normal. Os eventos estranhos cessaram, e a rotina voltou ao usual. Os pacientes eram apenas pacientes, e as sombras não carregavam mais presença. Mas eu ainda não era a mesma. Algo dentro de mim havia mudado permanentemente. Eu saí do hospital, mas a experiência ficou comigo. A sensação daquela figura, sua dor e sua necessidade de ser reconhecida. Comecei a prestar mais atenção, não só nos